Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, por favor. Provavelmente muitos aqui gostam de ver noticiário. Todo mundo tem aquele seu momento durante a semana em que a gente liga a televisão para saber o que está acontecendo ao redor do mundo. E aí nós ligamos as notícias e aí o que acontece? O que a gente vê? Tragédias, crimes, catástrofes, ou seja, faces bem sombrias do mundo tomado em grande parte pelo mal. Como então que a gente não pode falar de pecado se o mal é exatamente consequência do pecado? Não somente do pecado individual, porque quando a gente pensa em pecado, logo vem à mente aquela coisa que a gente comete diretamente contra nós, contra o nosso próximo e contra Deus. Mas eu falo também do pecado institucional, ou seja, aquele pecado que é construído ao longo dos séculos através dessas estruturas de poder, estruturas distorcidas de poder, e que vai criando desigualdade, preconceito e toda forma de exclusão. O mundo que está aí fora, ele é um mundo que dá muito desânimo, é um mundo que dá desespero. Por quê? Porque os nossos problemas parecem ser tão grandes que a gente não sabe como vamos nos livrar deles. E aí a gente pensa, não temos para onde recorrer. É por isso que naquele tempo, muitos foram para o deserto, muitos foram ouvir falar a mensagem de João Batista, justamente porque aquelas pessoas estavam desesperadas porque elas viam a sua volta. E o que era isso? Uma sociedade empobrecida, uma sociedade miserável, uma sociedade em que o império dominador tinha se apossado daquela terra, impunha taxas, impostos sobre aquele povo. Um povo cuja moral já tinha sido sepultada, um povo que dizia que cria no Deus Todo-Poderoso, mas que só via derrota em suas vidas. Além disso, aquelas pessoas também tinham seus problemas individuais. Problemas de família, problemas com amigos, problemas de doenças, brigas, falta de trabalho, falta de perspectiva, doenças familiares, doenças nos seus próprios corpos, doenças da alma. Sabe o que é interessante? Esses problemas continuam nos dias de hoje. E o que essa passagem do Evangelho nos convida a fazer? Convida-nos a nos retirar para o deserto. Ir para o deserto, escutar a fala dos profetas. Mas não somente ir para o deserto, viver em humildade, porque o profeta falava de arrependimento. Mas o Evangelho fala de algo a mais. Talvez os outros trechos que a gente vem escutando dessa narrativa do deserto de João, desde o advento, eles falassem da peregrinação no deserto, do arrependimento no deserto. Hoje o nosso trecho fala de algo a mais. Ele fala do Cordeiro de Deus. É muito interessante você ligar essa imagem do Cristo à imagem de um cordeiro que se põe em sacrifício. Não são muitas religiões que possuem esse componente do sacrifício vindo diretamente de Deus. O sacrifício é geralmente uma coisa que o ser humano faz para Deus. Mas no cristianismo, pelo contrário, ao invés de Deus vir à terra num aspecto glorioso, sublime, rodeado de esplendor, ele resolve vir, Jesus, dar início ao seu ministério ali no deserto, em meio ao povo. Existem outras aparições no início de Jesus. Existe uma festa de casamento, mas essa narrativa do deserto é uma narrativa central, porque é ali onde ele recebe o seu batismo. É ali onde ele se mostra a todas aquelas pessoas, no meio da pregação do seu filho.
E é ali, naquele momento, que Jesus é anunciado, ele é proclamado, não como rei, sacerdote, dominador, e sim como cordeiro. Cordeiro que vai sofrer, cordeiro que vai sentir toda essa superestrutura do pecado que nos cerca. Porque o pecado, a gente não tem como fugir dele. Não somente do pecado que nós cometemos, mas também do pecado que cria este mundo em que a gente vive. É impossível a gente fugir disso. No grego, e vocês devem saber que o Novo Testamento foi escrito em grego. Essa expressão, que fala Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, ela pode ser mais facilmente traduzida como Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. E isso tem uma conexão muito maior com a profecia de Isaías, em que fala do servo que leva sobre si as transgressões. Essa imagem do Cordeiro que carrega os pecados nos remete ao Cristo que é solidário, de verdade solidário. Por quê? Porque ele opta em vir em meio ao povo e opta em carregar os seus pecados. Literalmente, transportar os pecados nas costas, carregar o peso que os pecados têm. Como faziam os estivadores no cais do porto antigamente, carregavam aquelas sacolas imensas e jogavam nos navios. Essa é a imagem do Cordeiro de Deus, carregando os pecados sobre si. Isso quer dizer que o sofrimento que o pecado causa, o pecado que nós cometemos, dos pecados que os outros cometem, das consequências dos pecados que os outros cometem sobre nós, esse sofrimento Jesus também sofreu. Porque muitas vezes a gente sofre pelo que a gente fez ou deixou de fazer. Outras vezes a gente sofre pelo que os outros cometeram, que geram consequências. Há o perdão, mas há as consequências também. Jesus não pecou, mas Jesus sofreu as consequências desses pecados, dos pecados que permeiam o mundo, dos pecados que tornam a criação de Deus o que a gente vê hoje. Ou seja, nós vivemos um emaranhado de pecado. No mundo é como se fosse uma cama de gato. Vocês se lembram daquela brincadeira da cama de gato? É difícil você atravessar aquilo ali. É difícil você dizer assim, olha, eu vou sair à rua e vou viver somente na graça e na misericórdia de Deus. E aí você vai à rua e se depara com uma situação que chama você a atenção de que o mundo não é perfeito. É muito difícil se desvencilhar de todo o sofrimento que esse pecado, ou que esses pecados cometidos ao longo do tempo causam. O mundo à nossa volta está cheio de desavenças. E Jesus sentiu isso tudo na sua pele. Assim, Jesus escolheu não somente dar início ao seu ministério no meio do povo, ele escolheu também carregar a dor e carregar o sofrimento que aquele povo levava e que nós continuamos a levar neste mundo que jaz no maligno. Ele veio, nas palavras da profecia do livro de Isaías, para aquelas pessoas cuja vida não vale nada, que são desprezadas pelas nações, que são escravas dos poderosos. Se a história acabasse aqui, nesse momento, ela já seria muito boa. O Cristo, que é solidário, anima os nossos corações, ele nos dá esperança para continuar, a despeito, apesar das adversidades. Mas não é só isso. O Cristo não veio apenas para se tornar um servo solidário. Ele não veio apenas para reerguer aquelas tribos de Jacó ou para trazer de volta os sobreviventes de Israel. Não foi só isso. Ele veio para ser luz. Uma luz para as nações. Uma luz para que a salvação chegue até os confins da terra. E o que faz a luz? A luz brilha
A luz vai adiante em meio à escuridão e vai sinalizando o caminho a seguir. Não há como tapar a luz. Se você tira uma fresta, a luz entra por aquela fresta. E é justamente porque a luz não deixa de se espalhar que Cristo hoje nos convida e diz assim: sigam-me. E é por isso que o texto não para no Cordeiro de Deus. Ele para justamente no chamado. O chamado que algumas pessoas tiveram naquele momento para que sejam discípulos de Jesus. Muitos de nós temos essa visão de que só havia 12 discípulos. Mas se a gente for estudar um pouquinho de simbologia judaica, nós vamos entender que o número 12 significa plenitude. Ou seja, Cristo, ao chamar 12 pessoas, o relato do Evangelho, ao falar do chamado de 12 pessoas, quer dizer que Deus estava chamando tudo e estava chamando todas as pessoas. Esses relatos evangélicos, os relatos do Evangelho, foram escritos com a ótica de um povo que enxergava o mundo com uma certa desigualdade. O Espírito Santo vai inspirando sua igreja a entender essas desigualdades. E é talvez por isso que a gente pense que só havia aqueles 12 discípulos. Não, havia muitos mais. Havia discípulos, havia crianças, havia pessoas de todo aquele povo que seguiam Jesus aos milhares, que seguiam aquele chamado. Não somente aqueles discípulos mais próximos, mas aqueles outros que iam nas multidões e que ficaram anônimos aos dias de hoje. Aqueles que morreram, aqueles que foram martirizados, e nós nem sabemos os nomes deles. Mas aqueles que são chamados pelo nome, e a gente conhece que foram chamados no Evangelho, eles simbolizam os seus temores, no seu desespero, nas suas desavenças. Eles simbolizam em todas essas inseguranças justamente a nossa experiência com Jesus. Porque tem vários momentos em que a gente duvida, em que a gente tropeça, em que a gente tem medo de seguir adiante, em que a gente não quer dar um salto de pé, não quer andar sobre as águas. Há momentos em que a gente nega Jesus. A experiência daqueles que foram chamados, e que nós sabemos que foram chamados no Evangelho, é experiência para nós também, porque nós vivemos isso nos nossos dias. Esse convite é para todos nós. Porque Jesus, quando ele veio como luz, ele não veio como luz seletiva, que aponta só para algumas pessoas, e sim como uma luz do sol, que a gente não consegue apagar, que por mais que a gente tente esconder com as cortinas, ela entra pelas frestas, ela alcança a tudo e a todos. E essa luz continua a brilhar, e precisa brilhar, especialmente num mundo como o nosso, que é tomado por situações tão sombrias, em que a gente vê dia após dia morte, guerra, insegurança, assassinatos, impunidade. E todas essas coisas que nos afastam de Deus. E o convite continua a ser feito para mim, para vocês e para todas as pessoas. Jesus diz: sigam-me. Não é um convite para que vocês adotem um sistema complexo de crenças, nem que participem de uma série específica de rituais, de uma liturgia específica, textos memorizados, cânticos, orações e outros aspectos colaterais da fé. O chamado inicial de Jesus é muito fácil, o chamado é somente sigam-me. É muito singelo. Ele quer que nós o sigamos. Ele quer que nós possamos construir novas éticas de relacionamento. Relacionamentos conosco, relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, relacionamentos com a humanidade, com a criação de Deus, e em consequência disso, um relacionamento com Deus. São essas novas éticas, são esses novos relacionamentos, esse novo jeito
as suas palavras e com as suas ações, é que nos permite sair desse ciclo vicioso em que a gente passa uma vida em sofrimento, em rancor, em inveja, uma vida em que a gente não enxerga a pessoa do nosso lado como se fosse nosso irmão, em que a gente enxerga a pessoa do nosso lado de uma maneira maliciosa, sempre achando que os outros estão armando alguma coisa contra nós, sempre achando que somos os injustiçados e que todo mundo tem que esperar para que o nosso problema seja resolvido antes do problema deles. Esse não é o jeito de Jesus. O jeito de Jesus é dar uma segunda chance a todo mundo. O jeito de Jesus é confiar no arrependimento e confiar no perdão, ainda que a outra pessoa não o perdoe. O jeito de Jesus é estar em solidariedade com todas as pessoas que sofrem, é caminhar com as suas dores, é se compadecer delas, é viver em oração, mas também em ação por todas as pessoas que sofrem. Porque Cristo carregou toda essa dor, todo esse pecado. E ao carregar esse pecado, Ele mostra o caminho para que nós e para que o nosso mundo sejamos libertos dessa realidade tão destruidora que nos cerca. Porque nós temos a certeza do perdão. Mais ainda, nós temos a certeza da reconciliação, pois em Cristo todas as pessoas têm uma segunda, terceira, quarta, quinta e assim vai. E assim vai. Até a infinita chance de se reconciliar com Deus. O Evangelho fecha hoje com um convite. E o convite é o seguinte: toda vez que nós cairmos, toda vez que nós desfalecermos, Cristo continua dizendo: por que você não me segue? Cristo continua nos convidando a construir uma nova vida, a semear essa luz e a espalhar o seu amor sobre a face da terra, até que a luz vença as trevas, até que o mal seja consumido pelo amor, até que a humanidade se enxergue como iguais, e até que o mundo, todo mundo, humanos, criaturas, toda a natureza, possa ser reconciliado inteiramente no amor de Deus que Cristo veio trazer a nós. Por isso hoje nós dizemos com mais ênfase: vem, Cordeiro de Deus, e tira os pecados do mundo. Amém.